Mediunidade é uma habilidade humana. Está em todas as criaturas e é investigada por diferentes culturas. Diante dessa diversidade de compreensões, no movimento espírita há todo um esforço de orientação no sentido da prática da mediunidade com Jesus e Kardec. A referência basilar, afinal, é a obra do Codificador, o Livro dos Médiuns, o mais completo tratado sobre mediunidade, funciona como roteiro seguro nesse sentido. A área da mediunidade é uma das mais tradicionais do nosso movimento por conta da própria contribuição da prática mediúnica para o surgimento do espiritismo. Foi o fenômeno mediúnico que atraiu a atenção de Kardec. Foi a prática mediúnica que garantiu as informações fundamentais ao codificador. É a mediunidade quem mobilizou muitas das experiências pioneiras do movimento espírita. Foi a mediunidade de Chico Xavier, por exemplo, quem apresentou o espiritismo a tantas pessoas. Como isso tem sido manejado no tempo presente? Quais orientações e atividades têm sido multiplicadas no sentido da prática da mediunidade com Jesus? O desafio da atividade mediúnica com Jesus é o tema do nosso episódio de hoje, que começa agora. Vamos juntos? Nosso grupo de trabalhadores na área da mediunidade estadual, é um grupo assim com muita competência, muita experiência, haja vista que o nosso Jacobson, que é o coordenador nacional, é goiano e trabalhamos juntos por muito tempo. Este ano mesmo nós tivemos um seminário com o Jacobson na área da mediunidade, a exemplo de outros seminários que tivemos também na área da comunicação, tivemos vários seminários, mas também nas regionais. Todas as regionais, todas as áreas participam. E é claro que a área da mediunidade participa também. E há algumas outras informações, orientações trazidas pela área da mediunidade, por exemplo, o curso do passe, que é um trabalho específico realizado pela área da mediunidade. O estudo do Livro dos Médiuns, também realizado pela área da mediunidade. E a parte da mediunidade, percebemos que o que faltava mesmo era estudo. Então, pela falta de estudo e pela prática mediúnica dos mais antigos que traziam determinados costumes, né? Então, víamos assim um misticismo muito grande. Acho que isso também está acabando. E não só no estado de São Paulo, mas eu vejo que nos estados todos estão hoje com um procedimento mais lógico, né? Com um bom senso muito grande e sem deixar de ser uma prática mediúnica, sem tirar a mediunidade da casa espírita, mas trabalhando de uma maneira mais coerente, doutrinariamente falando. Nós temos, por exemplo, uma área estadual, onde fazemos estudos, reuniões mensais com todo o estado. Temos seminários estaduais, basicamente, um seminário que faz mês de junho, um seminário grande para todo o estado. E fazemos eventos regionais de fortalecimento e estudo, porque no passado, talvez não muito atrasado, era comum um indivíduo, por exemplo, um indivíduo trabalha na mediunidade, que vai ao centro, só na mediunidade que vai embora. Nós estamos trabalhando para acabar esse modelo. Não é acabar esse modelo, se ficar melhor. É transcendê-lo e ampliá-lo. Ou seja, cada vez mais incluir as pessoas da mediúnica em outras atividades, mostrando que o conjunto precisa funcionar harmonicamente. Por exemplo, estou falando com você, né? Estou com essa sacada, alguém fez para mim, sou dependente. Esse microfone alguém fez, quer dizer, você, quer dizer, então, nós não vivemos sem o outro, não tem como. E vale também para nossas áreas. Então, esse é o discurso nosso, sempre. O projeto que a gente trabalha lá é a formação, né, com base no MEP, né, o estudo da mediunidade, estudo e prática. E o projeto mesmo de trazer para o público, de mistificar o que seja a mediunidade, trazer a mediunidade trabalhada com seriedade, a mediunidade com Jesus, né, que é aquela mediunidade, e acolher também
aquela pessoa que tem a faculdade mediúnica. Porque muitas vezes, quando a gente tem essa faculdade, eu digo por mim, né, que passei por um longo processo de achar que eu estava ficando doida, né, porque eu vejo o outro lado, eu tenho contato com o outro lado, eu percebo o outro lado. A energia, né, a gente consegue perceber. Será se eu estou ficando doida? Será se isso é verdade? Então, a gente realiza hoje um projeto de acolhimento aos médios, né, dentro do movimento espírita, por a gente sentir essa necessidade da gente entender que é uma faculdade, que nós trabalhando ela, a gente consegue viver normalmente, né? E até com o trabalho, vamos dizer assim, com a canalização das nossas energias, a gente dispersando essas energias em outras atividades, a gente consegue fazer o equilíbrio e aí não vai ser mais perturbação. E aí a gente vai entender o que é um auxílio, né? É uma oportunidade que nós temos de auxiliar os dois planos da vida, o plano material e o plano espiritual. É a caridade, né? De uma forma mais ampla, mais abrangente. E aí nós desenvolvemos esses projetos de fazer com que o médium ele se sinta acolhido, que as famílias também que têm pessoas, integrantes da sua família que têm a faculdade mediúnica, ela também saiba trabalhar, né, com esse ente querido que passa por esse processo. E aí a gente vai desenvolvendo essa tarefa e é também outra área que também está muito bem, com uma equipe muito boa de trabalho, dentro da federativa, levando os conhecimentos para todos os centros espíritas do Piauí, fazendo mesmo o trabalho de ampliação, né, na formação, né, do médium e contribuindo, né, para o plano espiritual. O Movimento Espírita no Amapá nos traz um projeto que é resultado de muito diálogo entre os centros espíritas. Também foi apresentado na área regional e nacional também. É ouvindo a voz do trabalhador da mediunidade. Quero ouvir o trabalhador da mediunidade. E é com Jesus. É preciso acolher o trabalhador também, em sua ampla necessidade, e isso não pode ser ficado isolado na área da mediunidade. Por isso que a área da mediunidade e a área da mediunidade tem cada vez mais se reaproximado, estreitado os laços, né, do conhecimento. Para as ações que nós temos, por exemplo, para 2024, ações, né, como os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, estudo e mediunidade trabalhando juntos, pensando objetivos comuns, como, né, enxergar as duas áreas de uma forma que ela possa ser abrangente para todos. Porque, afinal de contas, Jesus, no coração de todos nós, precisa ser alimentado com base também no estudo. O trabalhador da mediunidade, ele precisa estar consciente ali do seu vínculo com a tarefa espírita, né? Mas o vínculo com o movimento espírita, com as outras áreas da atividade, com o estudo, né? Então, essa percepção de nível geral, ela tem se aproximado no sentido de fazermos esse movimento, sabe? É preciso estarmos mais sensíveis a esses pontos. A área da mediunidade é uma área que é pungente, né? Uma área que qualquer tempo que você faça qualquer coisa, as pessoas aderem, as pessoas vêm, as pessoas têm interesse, né? A gente tem incentivado o Estado a aplicar a metodologia do MEP, que é uma metodologia diferenciada para a área da mediunidade, onde você cria grupos que vai estudar a mediunidade antes de você chegar num grupo mediúnico. Então, o incentivo no Tocantins é que as casas aderem à metodologia, possam compreender a metodologia, aplicá-la e depois vai vendo os resultados. Isso lá no grupo mediúnico. Então, nós lá estamos nesse passo a passo, né, que é fruto do documento orientador, do Orientação Centro Espírita, o MEP, na área da mediunidade. E aí a gente vem atendendo os seminários, né? Esse ano foi a área que mais fez seminários no Estado, ofertando sempre um seminário que a casa espírita sinalize que precise. Entende? Então, assim, a gente tem, hoje, nós tivemos um saldo de 15 seminários em 2024,
Que seminário na área da mediunidade. Nenhuma outra área foi tão arrojada. Então, o pessoal da mediunidade é muito engajado, é muito focado. E onde tem pedido, seja no sul, no norte, no centro. E nós fizemos, inclusive, esse ano no Bico, que é uma região nova nossa. Nós temos 3 casas. Então, essa foi uma das temáticas que os 3 grupos pediram, solicitaram, e a área da mediunidade foi lá e fez um seminário na área da mediunidade. Então, assim, a gente tem procurado atender às demandas do movimento. Esse projeto, o projeto Por Que Estudar da área de estudo, ele começou dentro da área de mediunidade, porque nós temos promovido na área de mediunidade a ação efetivamente do estudo, do conhecimento e de preparação efetiva dos médiuns. Se a doutrina espírita surgiu, vamos dizer assim, a princípio, pela mediunidade, a mediunidade muitas vezes pode se tornar um problema se o médium não entende ou não estuda realmente e não entende o aspecto primeiro da mediunidade, que é a moral. A moral do médium dita toda essa questão. Então, os estudos, os trabalhos que têm sido realizados é de realmente estudar. Fizemos agora também uma cartilha, vamos dizer assim, uma espécie de um documento que ele demonstra, ele fala de todos os instrumentos mediúnicos na obra de André Luiz, aprofundando mesmo sobre o estudo da doutrina, mas sempre focando nesses 2 pontos. A importância da moral do médium e a importância do estudo para afinamento do trabalho mediúnico no grupo ou na casa espírita que ele esteja inserido. Para a gente chegar no entendimento da prática da mediunidade com Jesus, a gente tem que promover o estudo. É essencial a promoção do estudo. Não só na área da mediunidade, obviamente, em todas as áreas, todos os trabalhadores eles têm que buscar a mediunidade. Mas ao redor da mediunidade se instalou uma certa aura de misticismo, de sensacionalismo, e as pessoas às vezes procuram um centro espírita achando que aquilo que aparece nos filmes, nas novelas e coisas assim que são o mediunismo também acontece na casa espírita. Eles querem reproduzir muitas vezes essa situação. Então, mesmo que a pessoa tenha uma mediunidade que seja ostensiva, que a casa vai acolher, vai ajudar, vai trabalhar para que ela consiga administrar aquilo, mas ela precisa estudar, ela precisa conhecer, ela precisa passar pelo ciclo do estudo e se preparar justamente para compreender que a mediunidade séria, a mediunidade honesta, diríamos assim, com a espiritualidade, é a mediunidade com Jesus. Não tem como ser diferente. Então, hoje o que nós estamos fazendo são vários projetos e ações na área da mediunidade, promovendo o estudo do Livro dos Médiuns, promovendo o material que hoje são as apostilas da FEB, esse material que nos dá o apoio, né, na formação do trabalhador desta área, mas sempre encaminhando as pessoas para compreenderem o seu papel da mediunidade com Jesus. Para trabalhar com a mediunidade, o grande desafio de Alagoas, e acredito que do movimento espírita, é estudar Kardec. Ou melhor, querer estudar. Porque o que é que acontece muitas vezes? Como eu tenho acessibilidade mediúnica, como eu sou médium ostensivo, eu faço a prática. É suficiente? Não é. Precisa estudar. Porque a gente pode ser enganado, a gente pode ser ludibriado, porque não tem o conhecimento. Então, aquele candidato a médium, desenvolver a sua faculdade mediúnica, ele precisa, antes de qualquer coisa, passar pelo estudo. E o estudo não é só específico da mediunidade. Você tem que ter uma abrangência da doutrina espírita e depois focar na mediunidade. Como qualquer outra área. A área da família precisa conhecer a doutrina espírita, os princípios básicos e focar, porque a doutrina é a base. Você vai fazer um trabalho à luz da doutrina espírita. Como fazê-lo se você não conhece a doutrina? Então, a mesma coisa é a mediunidade. Hoje, a gente tem esse desafio, levar o médium a estudar antes de qualquer prática. A prática é uma consequência. É um desenvolvimento. Se você tem a ostensividade, naturalmente ela vai florescer, ela vai aparecer. Mas você precisa saber o que fazer com essa ferramenta. É uma ferramenta excelente, né? Afinal de contas, foi com essa ferramenta que a gente teve acesso à doutrina espírita, né? Veio de lá para cá. Sem a mediunidade, a gente não teria esse conhecimento, mas é preciso estudar. Como estão as experiências da área da mediunidade por aí? Estudo e prática estão funcionando de forma aliada?
Conta pra gente aqui nos comentários. Lembre-se de passar esse vídeo adiante, de reunir os seus amigos, companheiros de ideal espírita para conversar sobre essa frente de trabalho. Reveja todos os episódios de orientação ao Centro Espírita no canal da FEB TV no YouTube e no site oce.febtv.com.br, onde você também encontra a íntegra desse documento orientador. Nos vemos na próxima semana. Até lá!